Olá, boa noite, você que está nos assistindo. É um prazer enorme estar com vocês neste segundo encontro sobre direito e legislação comercial. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Geriane e eu estarei com vocês até o nosso último encontro, e hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito bacana, muito interessante, que é sobre contratos mercantis. Eu estou aqui com vocês juntamente com a professora Crisa Nara. Professora, tudo bem? Boa noite, professora, tudo bem? Cumprimento a todos os alunos, que nós estamos hoje na nossa aula, que estaremos juntos, e desejar uma boa aula a todos. Ok, então vamos iniciar com a nossa aula. Eu vou tratar com vocês sobre contratos mercantis. Mas antes de vocês saberem o que é contrato mercantis, nós precisamos entender o que são contratos de uma forma geral. Nós temos os contratos que são regidos pelo Código Civil. Os contratos, se você for verificar junto à norma civil, você vai olhar a partir do artigo 421 e vai encontrar lá todas as disposições que regem os contratos. E o contrato faz parte do nosso dia a dia. Você quer ver uma coisa? Quando você vai no supermercado, numa loja, e você efetua uma compra, você está ali executando um contrato. Aí nós temos um contrato de compra e venda que é executado na sua forma verbal. Então você verifica que aquele contrato ele produz sim efeitos jurídicos. E o que nós vamos aprender agora é identificar os elementos que compõem o conceito do contrato. Então eu peço que vocês imaginem o seguinte: você quer comprar um celular, certo? O seu amigo quer vender um celular para você. Então vocês se comunicam e a partir daí começam a manifestar a vontade de comprar e de vender o celular. Então vocês fazem um acordo, começam a concordar, entrar em concordância a respeito do preço, a forma como esse celular será passado para você, se ele tem que vir com acessórios na caixinha, com a nota fiscal. Vejam bem que neste momento vocês estão fazendo um mútuo acordo para celebrar esse contrato que, embora seja verbal, também tem eficácia jurídica. Neste exemplo, nós podemos tirar 4 elementos que fazem parte do conceito do contrato. A primeira coisa que precisamos entender é a manifestação de vontade. Então, o contrato, ele requer a manifestação de vontade de ambas as partes. E nesse nosso exemplo, nós temos a manifestação de vontade, que partiu da sua vontade e do seu amigo, entre comprar e vender o celular. A segunda coisa são o mútuo acordo, vocês celebraram um acordo mutuamente. Aquela disposição em que vocês vão tratar de que forma esse celular será pago, se será pago em prestações, à vista, ou se você vai receber esse celular dentro da caixinha, com as notas fiscais tudo certinho. Então nós temos o segundo elemento que é muito importante para o conceito do contrato. O terceiro elemento é aquele que decorre da manifestação da vontade. A partir do momento em que há uma celebração de acordo mútuo entre vocês, nós temos aí um vínculo obrigacional. E esse vínculo obrigacional vai obrigá-los a cumprir tudo que vocês acordaram no momento em que vocês estavam falando sobre essa compra e venda do celular. E a quarta e última coisa é a questão da obrigatoriedade. Vocês têm a obrigação de cumprir com as cláusulas contratuais. Você tem a obrigação de cumprir com o pagamento e ele de fornecer o produto para você. Vamos ler um pouquinho o slide e verificar como esse conceito está tratado aqui. Me acompanhe. Contratos é um instrumento pelo qual as pessoas contraem obrigações umas com as outras e que corresponde a manifestação de vontade das partes para criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações. Então vejam bem que no nosso exemplo houve uma obrigação entre as partes, está aqui a nossa obrigação.
e decorre de uma manifestação de vontade com o objetivo de criar, modificar, extinguir direitos e obrigações. O contrato é a lei entre as partes, ou seja, as partes estão obrigadas a cumprir as cláusulas contratuais. O contrato é um regime jurídico que é regido pelo Código Civil. É um acordo celebrado entre as partes que gera vínculo obrigacional. Quando um contrato será mercantil? Olha só, nós já entendemos agora que o contrato é um acordo firmado entre as partes. O contrato mercantil é exatamente isso, uma manifestação de vontade, onde há um acordo que gera um vínculo obrigacional. Mas a diferença do contrato mercantil, daquele que você celebrou com seu amigo, na nossa ilustração, da compra e venda do celular, é que o contrato mercantil diz respeito entre aquele contrato onde as partes são empresários ou sociedades empresariais. Nós podemos entender que o contrato que você celebrou na nossa ilustração não trata-se de um contrato mercantil, porque nem você nem seu amigo são empresários. E empresários é aquela pessoa que exerce atividade econômica de forma organizada para a produção e movimentação de bens e serviços. Vocês se lembram quando nós tratamos sobre atividades econômicas na nossa aula passada? Então, todo empresário, toda sociedade empresarial, toda empresa trabalha com atividade econômica. E nós vamos ter um contrato mercantil quando tivermos como partes empresas ou sociedades empresariais ou empresários. Me acompanhe no slide. Quando os contratantes, e só nesta situação nós teremos contratos mercantis, forem empresários, olha aqui, ou sociedades empresariais. Então, nós temos que contrato ocorre quando ambas as partes exercerem profissionalmente atividade econômica organizada para produção e circulação de bens e serviços. E ainda quando o objeto do contrato for aquisição de insumos para serem utilizados diretamente na atividade empresarial. Lembrando que atividade empresarial é essa que nós acabamos de citar. É a atividade econômica organizada para a produção de bens e circulação de bens e serviços. Então, nós temos a caracterização de um contrato mercantil. Agora, você já sabe, contrato é a manifestação de vontade entre duas ou mais pessoas com o objetivo de gerar obrigações, de criar, extinguir ou modificar direitos e obrigações. E o contrato mercantil é aquele em que temos entre as partes, empresas ou sociedades empresariais. Você também já sabe que empresa é aquela que trabalha com atividade econômica de forma profissional. Então, seu amigo que vendeu o celular para você não pode ser considerado um empresário, porque ele não exerce atividade econômica de forma profissional. Mas o empresário não firma contrato somente com o empresário. O empresário ele pode celebrar contratos com outras pessoas também, e a depender da outra parte contratante, nós vamos ter um regime jurídico específico. Me acompanhe no slide. Se a empresa firmar um contrato com a administração pública, nós vamos ter aqui um contrato administrativo e não é um contrato mercantil. Vejam bem que o objeto do contrato administrativo é a prestação de serviços ou fornecimento de bens ao poder público ou ainda a concessão de serviços públicos. Prestem atenção. Quando a empresa tiver como parte contratante a administração pública, nós temos um contrato administrativo.
Este contrato administrativo é regulamentado pela Lei Geral de Licitações e Contratos a 8666. É ela que regulamenta os contratos administrativos firmados entre a administração pública e as empresas. Agora, se o empresário ou a empresa firmar um contrato com trabalhador ou empregado, cujo objeto for prestação de serviços de natureza não eventual a empregador sobre dependência deste e mediante salário, nós temos um contrato de trabalho. E este contrato de trabalho é regido pela CLT. Vejam bem que o objeto do contrato de trabalho modificou nessa situação. Enquanto que na administração pública o objeto é o fornecimento de bens e serviços públicos para o poder público, aqui é a prestação de serviços de natureza não eventual. Significa que é habitual. É aquele trabalhador que presta serviços de forma habitual a empregador sob dependência deste mediante salário. Essa é a característica principal dos contratos de trabalho que são regidos pela CLT. Se a empresa firmar um contrato com o consumidor, ou seja, nós temos como parte do contrato, parte contratante, o consumidor, nós vamos ter ali um contrato de relação de consumo. É exatamente aquele contrato que nós tratamos na aula passada, em que temos de um lado o fornecedor e do outro o consumidor. E o objeto deste contrato, é muito importante sabermos diferenciar, é todo e qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Nós vimos isso na aula passada, mas é para consumo próprio. Essa é a diferença. Então, nós temos ali uma relação de consumo. E olha a diferença entre o contrato mercantil ou empresarial. Se a empresa firma um contrato com outra empresa, com empresários, com sociedade empresária, e tem por objeto aqui, o objeto nessa situação, é a aquisição de insumos para atividade de produção, comércio, prestação de serviços, ou seja, insumos para serem usados diretamente na atividade empresarial, aí nós temos um contrato mercantil. Vejam que nesta primeira situação, em que temos a relação de consumo, a aquisição do insumo, do material, é para consumo próprio. E aqui é para usar na atividade empresarial. E além desses contratos, nós também temos outros contratos que são regidos pela CLT, como aqueles contratos que nós vimos na ilustração de compra e venda do celular. Contratos mercantis. Aqui eu vou apresentar para vocês as principais características dos contratos mercantis. Recapitulando, os contratos mercantis são regidos pelo Código Civil, também são firmados entre empresários e tem por objeto a aquisição de insumos para fabricação, produção, movimentação de produtos e serviços. Ou seja, para utilização direta na atividade empresarial, que é aquela atividade econômica que o empresário exerce de forma profissional. Me acompanhe aqui e verifique as principais características de um contrato mercantil. Os contratos mercantis serão sempre firmados entre empresas. Isso nós não podemos esquecer nunca. Então, a primeira característica que nós precisamos lembrar é que os contratos mercantis serão sempre firmados entre empresas, empresários ou sociedade empresária. Os contratos mercantis movimentam a produção, a industrialização, a comercialização e a intermediação de bens e serviços no mercado. Essa aqui
diz respeito à atividade empresarial, atividade econômica. Os contratos mercantis também serão sempre onerosos. As partes contratantes que celebram contrato, elas celebram em pé de igualdade. Ou seja, nós não temos em nenhum momento, em relação aos contratos mercantis, uma parte mais vulnerável, que é o que acontece nas relações de consumo. As empresas que contratam com empresas, em tese, celebram contrato em pé de igualdade. E outra característica importante é que há intenção de lucro bilateral, ou seja, ambas as partes contratantes objetivam o lucro e a vantagem econômica das empresas. Situação que difere dos contratos civis. Vocês querem ver? Vamos retomar a nossa ilustração. Aquela situação em que o seu amigo vendeu um celular para você. Veja bem que a intenção de ambas as partes não é obter lucro, não é exercer uma atividade econômica, não é vantagem econômica. Então, nós temos um contrato entre civis, entre você e o seu amigo. E nesta situação, nós não vemos um contrato mercantil. Então, gravem bem as características que dizem respeito aos contratos mercantis. Os contratos mercantis, eu já havia falado para vocês, são regidos pelo Código Civil. E o Código Civil nos traz uma série de requisitos, princípios que norteiam os contratos de uma forma geral. E os princípios também norteiam os contratos mercantis. Para você entender um pouquinho o que é um princípio, vamos imaginar uma pessoa que está perdida numa ilha. Essa pessoa, para se localizar, ela precisa de uma bússola que vai dar um norte para ela. Os princípios seriam a bússola do contrato. Ou seja, todos os atos contratuais, todas as disposições contratuais, do início do contrato, da sua execução até o seu encerramento, devem ser norteados por esses princípios. Esses princípios que são trazidos, abrigados pelo Código Civil. É claro que são muitos os princípios e eu vou trazer para vocês aqui apenas alguns princípios. Eu quero destacar 5 princípios importantes que regem o contrato mercantil. O primeiro deles é o princípio de autonomia das vontades. Me acompanhem na leitura do slide. Princípio da autonomia de vontade entre as partes. Por este princípio, as empresas ou sociedade empresarial desfrutam de total liberdade para contratar. Olha só. Essa é a principal característica que podemos trazer em relação a esse princípio. Ou seja, as empresas podem escolher se querem ou não contratar. Elas também podem escolher com quem contratar. Elas também podem escolher qual será o objeto do contrato. Elas possuem liberdade, por este princípio, em disciplinar seus interesses no contrato, estabelecendo as regras, as cláusulas contratantes e as obrigações e direitos, tudo sem interferência do Estado. Então, vejam bem, o princípio da autonomia das partes, ele diz que as partes possuem ampla liberdade contratual. Essa ampla liberdade contratual é que dá a cada uma das partes a liberdade para dispor o que quiserem em relação ao contrato, definirem as obrigações, os direitos, estabelecerem as cláusulas contratuais. Vamos retomar a ilustração de compra e venda entre você e seu amigo em relação àquele aparelho de celular.
Imagine que vocês estão estabelecendo ali um acordo, estão estabelecendo obrigações e deveres para cada um. Vocês têm essa liberdade de fazer isso. A mesma coisa acontece nos contratos mercantis. As empresas, no momento em que firmarem os seus contratos, elas possuem ampla liberdade para contratar. Elas podem definir as regras que irão reger todos os atos contratuais. Entretanto, a liberdade para contratar é limitada. E nós vemos isso no caput do artigo 421 do Código Civil, que diz que a liberdade para contratar deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Aí nós vamos nos esbarrar com o segundo princípio, que diz respeito ao princípio da ordem pública. Vejam então. Princípio da ordem pública e função social do contrato. A ordem pública do contrato e a função surgem para limitar o princípio da vantagem que confere às partes contratantes ampla liberdade contratual. Ou seja, por esse princípio aqui, as partes devem exercer a liberdade contratual de forma limitada. Sem tais limites, a liberdade contratual pode trazer desequilíbrio e exploração do economicamente mais fraco. Vou explicar isso para vocês. Em tempos anteriores, no século passado, conforme a doutrina, verificou-se que a ampla liberdade contratual exercida pelas empresas trouxe um certo desequilíbrio à economia e também, como nós lemos aqui, a exploração do economicamente mais fraco. Então, a ordem pública, o interesse público, ele deve sobressair ao princípio da ampla liberdade contratual. Significa, por exemplo, que se uma empresa tem a intenção de firmar um contrato com outra empresa, locando um terreno para dispor ali de lixos que são tóxicos, o interesse social em relação à preservação do meio ambiente e à ordem pública devem prevalecer a ampla liberdade de contratar. Significa que essa liberdade de contratar, ela não pode prevalecer e menosprezar o interesse social. Então, neste momento, nós temos aí um princípio muito importante, não é mesmo, professora? Sim, professora Geriane. Professora, poderia ler para nós o artigo 421? Sim. Artigo 421 do Código Civil. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Vejam bem, na razão e nos limites da função social do contrato. Então, não se pode menosprezar o interesse social em função da ampla liberdade de contratar. Nós agora já conhecemos dois princípios. O primeiro princípio é a autonomia de vontade, que dá às partes ampla liberdade de contratar. O segundo princípio é o princípio da ordem pública, que limita a ampla liberdade de contratar, e invocamos já a função social do contrato, que diz respeito ao interesse social, em que essa ampla liberdade de contratar deve ser exercida nos limites e no interesse social, certo? Agora vamos aprender um pouquinho sobre o terceiro princípio que rege os contratos. Me acompanhe no slide. Princípio da relatividade. Por esse princípio da relatividade, nós temos que os efeitos contratuais atingem apenas as partes contratantes e não alcançam terceiros. Ou seja, se nós temos um contrato firmado entre empresas, os efeitos
que geram as obrigações contratuais vão alcançar apenas as partes contratantes, por esse princípio da relatividade. Ele não alcança terceiros, ele não vai surtir efeitos para terceiros que não fazem parte do contrato, apenas para aquelas que fazem parte do contrato, as partes contratantes. Vamos ao próximo princípio, me acompanhe no slide. O princípio da boa-fé objetiva garante que as cláusulas contratuais, essas cláusulas devem ser interpretadas em harmonia com os objetivos comuns das partes e ainda limita o exercício dos direitos das partes para que o mesmo ocorra de forma regular, sem ser de maneira abusiva ou contraditória à boa-fé, aos bons costumes e ao fim econômico ou social do contrato. Impõe às partes um dever de honestidade, ética, lealdade e cooperação. Então vejam que o princípio da boa-fé objetiva é um dos princípios pilares do contrato, dos contratos mercantis, porque ela é um princípio que impõe às partes contratantes uma conduta correta, honesta, uma conduta em que eles agem de boa-fé. E as partes contratantes estão vinculadas a este princípio em todos os momentos do contrato, desde a sua inicialização, execução, até o fim do contrato. As partes estão vinculadas ao princípio da boa-fé e não podem se afastar de forma alguma deste princípio. Vamos ao próximo princípio. Princípio da obrigação dos contratos. Por esse princípio, as partes estão vinculadas ao cumprimento de todas as cláusulas contratuais. Vejam bem, pelo princípio da obrigação dos contratos, o que for firmado, tudo que for estabelecido entre as partes, deve ser cumprido rigorosamente. Então, se as empresas firmaram um contrato, e este contrato estipulou que um contrato de compra e venda, este contrato estipulou que o prazo para a entrega dos produtos que seja de 30 dias, a parte responsável por entregar esses produtos deve cumprir com este prazo. Ela não pode se desviar das suas obrigações contratuais, porque, como nós vimos no início, o contrato gera vínculo obrigacional. Mas, em contraposição ao princípio da obrigação das cláusulas contratuais, nós temos o próximo princípio, me acompanhe, que é o princípio da revisão. Vejam bem, que se qualquer obrigação contratual se tornar demasiadamente onerosa, a parte prejudicada pode recorrer ao judiciário para a revisão dessas cláusulas. Este princípio, ele é um equilíbrio em relação ao princípio da obrigação contratual. Significa que se uma das cláusulas se tornar excessivamente onerosa e aquela parte não conseguir cumprir por conta de tal onerosidade, ela pode buscar junto ao Poder Judiciário a possibilidade e o direito de revisão dessa cláusula. Querem saber de uma coisa? Isso também acontece para os contratos que nós firmamos, os contratos civis. Qualquer contrato que você tenha que seja oneroso para você, você também tem o direito de recorrer ao Poder Judiciário para rever essa cláusula onerosa. Saiba disso. Vejam então que esses são os 5 princípios que eu trouxe para vocês. Não se esqueçam que o primeiro princípio que nós tratamos aqui é a autonomia de vontade das partes. O segundo é o princípio
princípio da ordem pública e também falamos sobre a função social do contrato, muito importante. Esse princípio limita a liberdade contratual. Depois nós tratamos sobre o princípio da relatividade. É o princípio que dizem que os efeitos contratuais, as cláusulas contratuais surgem efeitos apenas para as partes contratantes. Depois, o princípio da boa-fé, em que as partes devem agir de forma honesta, proba. Devem agir sempre com boa-fé. Também conhecemos o princípio da obrigação do cumprimento das cláusulas contratuais. E, por fim, o princípio da revisão contratual. O nosso Código Civil também trata os contratos de uma forma geral, classificando. Ele traz uma série de classificações dos contratos. E é o que eu quero trazer para você agora. Eu vou avançar um pouquinho no nosso slide, porque a intenção aqui é trazer para você um pouco de conhecimento em relação à classificação dos contratos, e é a mesma classificação que é aplicada aos contratos mercantis. Me acompanhe, vamos encontrar primeiro o slide que trata sobre a classificação. Aqui está a classificação. Só mais um pouquinho. É este mesmo, classificação e cláusulas especiais do contrato. Aqui eu trouxe apenas algumas classificações que eu vou tratar com vocês, dentre tantas que são trazidas pelo Código Civil. Essa primeira classificação diz respeito às obrigações e deveres. Aqui nós temos os contratos bilaterais. Então, na primeira classificação trazida pelo Código Civil, nós temos a classificação quanto aos deveres. Quanto aos deveres, os contratos podem ser bilaterais, que é o que vemos no slide, unilaterais ou plurilaterais. Os contratos mercantis sempre serão bilaterais, que são aqueles contratos em que há obrigação recíproca. Ambas as partes possuem direitos e obrigações. Esses são os contratos bilaterais. Os contratos unilaterais são aqueles contratos em que apenas uma das partes contrai para si obrigações, enquanto que a outra ofere apenas vantagem. Um exemplo é o contrato de doação. O contrato de doação não faz parte dos contratos mercantis. E os contratos plurilaterais são aqueles contratos em que encontramos várias pessoas e, portanto, ele traz direitos e obrigações para todas as partes contratantes. Um exemplo é sindicato, associação. Esses são exemplos de contratos plurilaterais. Mas lembre-se, os contratos mercantis sempre serão bilaterais. Vamos à próxima classificação. Aqui nós temos que os contratos são onerosos. Nessa situação, a classificação é quanto à vantagem patrimonial. Então, quanto à vantagem patrimonial, os contratos podem ser gratuitos ou onerosos. Os contratos mercantis sempre serão onerosos. Contratos gratuitos é aqueles contratos em que apenas uma das partes possui sacrifício patrimonial, enquanto que a outra também recebe só a vantagem. Exemplo, de novo, é o contrato de doação. Então, contrato de doação, contrato unilateral e gratuito. Já os contratos onerosos, nós temos como exemplo os contratos de compra e venda, em que ambas as partes elas sofrem sacrifícios patrimoniais e vantagens também. Querem ver um exemplo? No contrato de compra e venda, aquele que vende o produto, o sacrifício, é porque ele dispõe o produto para outra parte, mas a vantagem que ele recebe é a contraprestação em relação a essa disposição do produto. E quem vai comprar o produto? A parte do sacrifício patrimonial é que ele tem que dispor uma determinada quantia para que tenha aquele produto em mãos. Vamos à próxima classificação.
comutativos. Esses contratos aqui, em regras, são os contratos que têm como objeto coisa certa e determinada. Os contratos comutativos diz respeito a uma palavra que eu vou escrever aqui que se chama prestação. Aqui, olha, prestação é a obrigação contratual, é o objeto do contrato. O contrato comutativo, ele tem por objeto coisa certa. No contrato de compra e venda, você sabe que você está comprando, está certo. Digamos uma empresa que vai comprar mobiliários, é uma empresa que trabalha com móveis. Então, ela sabe a quantidade exata desses móveis e ela está vendo, é uma coisa certa e definida. Mas também temos os contratos aleatórios, que está previsto no Código Civil. Os contratos aleatórios, esse nome é diferente, mas diz respeito àqueles contratos em que uma das partes contratantes não sabe ao certo da prestação. Vocês querem ver um exemplo? Contrato de colheita futura. Digamos que uma empresa, ela fez um contrato com um produtor rural para a compra da colheita que ele vai fazer futuramente. É um contrato aleatório, ele depende da sorte. Por quê? A empresa que fez esse contrato pode ou não ter toda a colheita ou a metade ou nenhuma, dependendo da situação do tempo. E a lei diz que esses são tipos de contrato que depende da sorte, ok? Por isso que nós temos ali contratos aleatórios. Os contratos mercantis podem ser aleatórios, ao passo que as empresas que vendem, trabalham com essa questão de produtos de colheita, eles podem firmar sim um contrato aleatório. Na maioria das vezes nós temos os contratos comutativos, que são o caso dos contratos de compra e venda. Vamos à próxima classificação. Contratos consensual. Aqui nós temos contratos que dizem respeito à sua constituição, ao seu aperfeiçoamento. Contrato consensual. Ou seja, o contrato pode se aperfeiçoar dependendo se ele for consensual apenas por meio da manifestação de vontade. Se ele for real, esse contrato só se concretizará com a entrega do bem. Os contratos mercantis podem ser consensuais. Exemplo é o contrato de compra e venda. Um contrato de compra e venda, ele se aperfeiçoa apenas mediante o acordo de vontades. Ou reais. Um exemplo é o contrato de depósito bancário. Este contrato de depósito bancário não é aquele depósito que nós fazemos no banco de dinheiro, na conta. É um depósito diferente. É aquele em que o depositante vai depositar, entregar à outra parte, que é o depositário, uma certa quantia, um valor, um bem, uma joia, para que fique sob a guarda e responsabilidade daquele depositário. Este contrato é real, porque ele só vai se concretizar, se aperfeiçoar, quando houver a entrega da coisa. Ou seja, no momento em que houver a entrega do bem ou do valor para que seja depositado. E o depositante terá que pagar uma quantia mensal ao depositário, em contraprestação à guarda e à responsabilidade do depositário em relação àquele bem ou valor. Vamos ao próximo item de classificação dos nossos contratos. Me acompanhe. Contrato formal ou informal. Aqui nós temos, na verdade, a classificação do contrato em relação ao contrato solene, que é o termo que a doutrina traz, solene ou não solene, que são os contratos informais. Não solene. Os contratos mercantis, em sua grande maioria, podem ser informais, não solenes.
e são, na verdade, não solenes. O fato é que o contrato escrito, ele tem por objetivo aperfeiçoar, melhorar as cláusulas contratuais e uma prova das obrigações registradas. O contrato solene é aquele em que a lei traz uma obrigação da sua forma escrita. Um exemplo muito claro é o que nós vemos no artigo 108 do Código Civil, e eu vou pedir para a nossa professora Cris Anara ler para nós o artigo 108, professora. Sim, professora, vamos lá. A leitura do nosso artigo 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Vejam bem que neste artigo nós temos a obrigação da escritura pública para compra e venda de imóveis. E eu vou fazer uma observação aqui. Sempre que vocês forem efetuar uma compra e venda de qualquer casa, qualquer imóvel, exige uma escritura pública, porque senão não terá validade. A ausência da escritura pública, que é exigida pela lei, resulta na nulidade do contrato, ok? Então, esta é a única situação que nós vemos em que a lei exige a escritura pública, um contrato formal, solene. Nos demais casos, nós temos contratos não solenes. Então, os contratos mercantis são contratos informais. Exemplo é o contrato de compra e venda mercantil. Ele é sim um contrato não formal. Obviamente que as empresas registram, né, o ato contratual, como eu já disse, para que as cláusulas e as obrigações fiquem claras e para que haja a prova das obrigações contratuais a serem cumpridas, ok? Então, nós vamos agora conhecer os requisitos de validade dos contratos mercantis. Vamos dar uma olhadinha rapidamente nesses requisitos. Me acompanhe no slide, que eu vou procurar aqui para vocês. Requisitos de validade são requisitos que o nosso Código Civil, no artigo 104, traz para nós. E esses requisitos são agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Vamos traduzir isso daqui. Obviamente que o Código Civil, quando tratou dos requisitos, estava tratando dos contratos civis, né? Quando falou sobre o agente capaz. Mas vamos aplicá-lo para a nossa situação, para a relação das empresas, os contratos mercantis. Me acompanhe aqui no slide. Em relação à capacidade das partes, as partes contratantes estão devidamente constituídas nos termos da lei, encontram-se em situações regulares. Essa é uma pergunta importante a se fazer para verificar a capacidade das partes. A outra questão, o cumprimento das obrigações, foi autorizado pelos atos societários, ou seja, Assembleia Geral, Conselho Administrativo ou diretoria. Isso tudo diz respeito à capacidade das partes. Como nós estamos tratando de sociedade empresária, nós estamos tratando de empresas, então esta parte da capacidade foi adequada à questão dos contratos mercantis. O segundo requisito de validade, objeto lícito. Objeto lícito é aquele que não atenta contra a lei, a moral, os bons costumes. Ou seja, não pode ser firmado um contrato de compra e venda de drogas, ou então contrato de casa de prostituição, porque nós temos aí um objeto ilícito, ele atenta contra a lei, contra a moral. Então, o contrato deve ter por objeto lícito.
E vejam nessa situação que a liberdade contratual também está vinculada e limitada a esse requisito. Objeto possível. Se impossível, o negócio é nulo. Um exemplo, vender um terreno na Lua. É um objeto impossível. Então, o contrato, ele deve ter agente capaz, nós já lemos, objeto lícito, nós já vimos, e também possível. O negócio jurídico não pode se fundar em objeto impossível, que é o caso que explicamos aqui, que é vender um terreno na Lua. Vamos ao próximo requisito. Determinado é aquele que está especificado no contrato, perfeitamente individualizado, gerando obrigação de dar a coisa certa, por exemplo, um automóvel. Ou seja, o contrato não pode ter por objeto um objeto indeterminável, você não sabe o que é. Deve estar especificado, devidamente especificado no contrato. O automóvel, móveis e qualquer outro bem, você pode tê-lo como objeto determinado. O próximo, determinável. O objeto também deve ser determinável, que é aquele que é definido no contrato apenas por sua quantidade e gênero, ficando a qualidade a ser definida posteriormente na execução do contrato. Um exemplo é a venda de 200 sacas, aqui nós temos a quantidade de café, que é o gênero. Então, o objeto determinado é aquele que é individualizado, aquele que gera a obrigação de dar a coisa certa, e nós temos um exemplo do automóvel. O objeto determinável é aquele em que se especifica apenas o gênero e a quantidade, e não a sua qualidade. O exemplo da saca de café. Por exemplo, aqui não está dizendo a qualidade dessa saca do café, num contrato de compra e venda. Outro requisito é forma prescrita e não defesa em lei. Ou seja, a forma dos contratos é livre. Lembra quando nós falamos sobre contratos solenes e não solenes? Não solenes diz respeito à forma livre do contrato, conforme o artigo 107, foi o artigo que nós acabamos de ler. Entretanto, se a lei exigir forma escrita, seja público ou particular, e não for assim, o negócio jurídico será nulo. Foi exatamente o que tratamos em relação ao contrato da escritura pública. Vejam bem que exige a forma solene. Agora eu vou pedir para vocês fazerem, nós deixamos 2 exercícios para que vocês possam resolver. São exercícios que tratam sobre os princípios dos contratos mercantis. E mais uma outra disposição, vocês vão fazer esse exercício e eu peço que vocês se reúnem em um grupo de 3, ok? Preciso que se reúnem em um grupo de 3, respondam esse exercício e, por favor, nos falam e participem aqui que nós vamos ler as respostas. Discutem entre vocês por que tem que ser assim, qual que é a resposta. E nós vamos, em seguida, conhecer um pouquinho mais sobre as espécies do contrato e ler as respostas. Participem e nós estamos contando com essa participação, ok? Então, até mais e nós vamos nos encontrar na volta, certo? Olá, olá, nós voltamos.
E agora nós vamos ver as respostas de vocês, mas antes eu quero fazer um resumo aqui do que foi apresentado. Nós aprendemos um pouquinho sobre o conceito de contratos, entendemos que é um acordo de vontades que gera obrigações recíprocas, né? Vínculo obrigacional entre as partes. Também aprendemos um pouquinho sobre os princípios que regem os contratos e aprendemos que esses princípios abrigados pelo Código Civil, eles também são aplicáveis aos contratos mercantis. Nós conhecemos os requisitos de validades, sem os quais esses contratos eles podem acabar perdendo a sua validade. Nós também aprendemos um pouquinho acerca da classificação dos contratos, e no caso dos contratos mercantis, nós temos contratos onerosos, nunca gratuitos, são contratos bilaterais, consensuais ou reais, são contratos não solenes, e entendemos também que os contratos formais são aqueles que a lei exige a forma escrita. Agora nós vamos ler a participação de vocês. Eu estava olhando antes do intervalo, no momento do intervalo, estou gostando muito da participação, são respostas bastante inteligentes, e a nossa professora Crisanara vai ler algumas respostas para nós, certo, professora? Olá, professora. Sim, nós temos várias participações, né? E quero cumprimentar a todos os alunos de Colorado, São Miguel, de Paraná, Espigão, Ariquemes, né, que enviaram as questões. Vamos lá, a primeira pergunta, professora? Vamos. De Cerejeiras, quando uma pessoa não é capaz? O questionamento de Cerejeiras. Muito bem. Quando uma pessoa não é capaz, eu entendi até a sua pergunta, ela foge um pouco do tema de contratos mercantis. Mas eu vou responder até para sanar sua curiosidade. A questão da capacidade da pessoa está prevista no Código Civil. São os artigos 2º, 3º e 4º. E eu vou pedir para a professora Crisanara dar uma lidinha nesses artigos, aí eu vou explicar para vocês. Esses artigos, eles falam quando a pessoa é capaz e quando a pessoa não é capaz. Observe atentamente a leitura, professora. Sim, vamos lá. O Código Civil, no artigo 1º, do capítulo 1, né, que trata da personalidade e da capacidade. Aí nós temos o artigo 1º que diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Em seguida nós temos o artigo 3º, né, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Inciso 1, os menores de 16 anos, inciso 2, os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. O inciso 3, os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Ok, então vejam bem que por esse artigo, o artigo 3º, são absolutamente incapazes os menores de 16 anos para as práticas dos atos civis. Significa que não podem celebrar contratos menores de 16 anos que são considerados como incapazes nos termos do Código Civil. E aqueles também que são, mesmo que transitoriamente, estejam sofrendo com algum tipo de doença ou que seja definitivamente a referida doença, que é o que traz o artigo 2º do artigo, o inciso 2º do artigo 3º, certo? Então, para você que perguntou, eu estou respondendo primeiro quem são incapazes, absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Quais outros artigos, professora? Sim, nós vimos que o artigo 1º, ele traz a regra geral, né, professora? Que diz que, assim, de toda pessoa é capaz. Aí depois traz as exceções no artigo 3º, que foi o rol dos absolutamente incapazes. E no artigo 4º, nós temos o rol dos relativamente incapazes a certos atos, né? No inciso 1º, os maiores de 16 e menores de 18 anos. O inciso 2, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, têm um discernimento reduzido. O inciso 3, ainda do artigo 4º. Os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. Inciso 4, os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por legislação especial. Ok, então,
Aqui nós vimos os relativamente incapazes, eles também não podem celebrar contratos, porque nós observamos no artigo 104, professor, o artigo 104, eu creio, do Código Civil, que trata que para celebrar os contratos é necessário agente capaz. Certo? É isso, professora? Para validade do negócio jurídico, exatamente, né? Agente capaz, objeto lícito, possível determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Isso mesmo. Então, para celebrar negócio jurídico, para celebrar um contrato, não pode ser absolutamente incapaz, aqueles menores de 16 anos, nem os relativamente incapazes, aqueles que têm idade entre 16 e 18 anos. Professora, qual é o artigo que trata sobre aqueles que são capazes? O artigo 1º, né, tá. que traz a regra geral, toda pessoa é capaz de direitos e deveres. Perfeito, então espero ter respondido a sua pergunta e sanado a sua dúvida. Quais são as outras perguntas, professora? Sim, nós temos as participações agora das atividades que foram propostas, né? A participação do Polo de São Francisco, a aluna Eunice, que respondeu a questão 1, que respondeu o seguinte: os contratos entre empresários são regidos pelo Código Civil. O CDC é o código que rege sobre contratos de consumo próprio e não empresariais. Muito bem. Deixa eu achar a questão aqui. Essa questão, ela estava tratando exatamente sobre os contratos que são regidos pelo Código Civil. Aqui está a questão. E aqueles que são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, vamos dar uma lidinha aqui na questão, me acompanha no slide. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados entre empresários. Então, vejam aqui, eu vou destacar Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados entre empresários, em que um dos contratantes tenha por objetivo suprir-se de insumos para a sua atividade de produção, comércio, prestação de serviços. É isso aí. Não se aplicam porque, como nós lemos no início, os contratos mercantis têm por objetivo a aquisição de insumos para movimentação e produção de bens e serviços, e os de consumo é para uso próprio. Por isso que não se aplica. Eu gostaria que a professora lesse outras respostas para nós. Sim, nós temos ainda a participação de Colorado, da aluna Luciane Aparecida. Perdão, é a tutora, né? Luciane, lá de Colorado. Ela trouxe a resposta aqui para nós do aluno Ivo, que respondeu que de fato não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois esses contratos são mercantis e, portanto, regidos pelo Código Civil. Muito bem, qual outro? Certo? Uhum. Ainda na questão 1, né, professora? Uhum. Não, aí nós temos o Polo de São Francisco, o aluno Ed Carlos, que responde: não, porque os contratos entre empresas mercantil, que é regido pelo Código Civil em uma classificação bilateral, onde as partes têm um sacrifício patrimonial, porém, por outro lado, adquirem vantagens. Temos ainda a participação do Polo de Jaru, dos alunos Angélica e Jackson, que responderam que a afirmação está correta, né? Pois esse tipo de contrato visa a obtenção de lucro, sendo que o CDC foi criado para reger o consumidor, para proteger o consumidor das desigualdades. Eu amei a participação de vocês, eu realmente estou assim maravilhada com a resposta. E eu fico imaginando vocês do outro lado me assistindo aqui, participando, comentando. E pelas respostas eu percebo que vocês assim estão bem antenados à nossa aula. Parabéns para todo mundo que respondeu. Corretíssimo, vocês entenderam tudo, é isso mesmo. Contrato mercantil é regido pelo Código Civil, contrato das relações do consumidor é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Corretíssimo. Agora nós temos a segunda questão. Tem mais uma pergunta? Tem mais uma participação. Pode falar. Né? De Cerejeiras, da aluna Ângela Medeiros.
que diz que a resposta é verdadeira porque nesse tipo de contrato se aplica o Código Civil. Perfeito. Certo? Então, a próxima questão que nós fizemos, eu vou ler a questão aqui. Aplicam-se aos negócios jurídicos entre empresas a função social do contrato e a boa-fé objetiva, artigos 421 e 422 do Código Civil, em conformidade com as especificidades dos contratos empresariais. Vamos às respostas. Sim, continuando, nós temos novamente aqui a participação da aluna Eunice, né, que ela respondeu a questão número 1, também respondeu a 2, dizendo o seguinte, que a questão está correta, pois a liberdade contratual não pode ferir o interesse social, ou seja, o contrato entre empresas não podem prejudicar a sociedade pela ação ou prestação de serviço das mesmas. Da questão número 2, nós temos ainda a resposta de Ariquemes, Valdeci, Juliana e Diego. Respondeu que sim, que a questão afirmativa está correta, pois o princípio da função social do contrato eleva-nos que o contrato não pode mais ser visto pela ótica meramente individualista, já que possuem sentido social para toda a comunidade. São essas participações, professora. Nossa, perfeitas respostas. Parabéns para vocês que responderam perfeitamente essas respostas, colocando muito bem o que é a importância da função social do contrato. E sim, estão todas corretas, porque nos contratos mercantis aplica-se os princípios do Código Civil, né? E os contratos mercantis também possuem essa função social, essa importância para a sociedade em geral. Tem outras participações em relação a algumas dúvidas, professora? Não, professora, essas foram as respostas e questionamentos trazidos pelos polos. Perfeito. Somente. Vamos conhecer um pouquinho, eu vou trazer para vocês algumas espécies dos contratos mercantis. A primeira delas é o contrato mais importante das relações empresariais, dos contratos firmados entre empresas, que é o contrato de compra e venda mercantil. Este contrato é a alma das relações empresariais, porque movimenta produtos e serviços. Vamos entender um pouquinho, a gente já tinha falado a respeito da classificação dos contratos. Este contrato de compra e venda, ele também tem uma classificação, tem alguns requisitos. Me acompanhe no slide. Eu vou trazer aqui para vocês algumas questões que falam sobre o contrato de compra e venda, os requisitos, as cláusulas desse contrato, certo? E vocês vão entender como é interessante e importante trabalharmos com esse tipo de contrato. Aqui, contrato de compra e venda mercantil. O contrato de compra e venda mercantil ocorre quando o comprador e o vendedor são empresas. Exemplo: o importador que compra produto do fabricante, sediado no exterior, para revendê-lo ao atacadista, que o revende ao varejista. Vejam bem que nós temos aqui vários contratos firmados, todos de compra e venda. No início eu já tinha falado para vocês que esses contratos são de extrema importância para as relações empresariais. E no nosso exemplo nós temos o contrato que é firmado pela empresa que vai comprar um importador, entre o fabricante no exterior. Depois, essa empresa que compra, o importador, firma um outro contrato de compra e venda com o atacadista. Posteriormente, ele firma um outro contrato de compra e venda com o varejista. E são esses contratos de compra e venda que movimentam os produtos e serviços no mercado. Ok? Vamos olhar mais algumas características em relação a esse contrato. É um contrato elementar da atividade empresarial, eu já tinha falado isso para vocês. Ele seguirá as regras gerais de compra e venda previstas no Código Civil. Os elementos necessários para conferir a validade dos contratos de compra e venda é o consenso entre as partes, ou seja, as partes devem entrar num consenso e também
definir a coisa que será vendida e o preço. Entre em um acordo. O conceito do contrato de compra e venda está previsto no artigo 481. É aquele em que um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Esse é o conceito que nós temos definido no caput do artigo 481. Então, este é o principal contrato mercantil. Existem outros contratos, eu peço que vocês leiam a apostila de vocês, há um material que está ali no site, que vocês já têm, vocês já estão com esse material. Façam um outro exercício, um exercício bem bacana, que é uma dissertação. Façam ele, discorram sobre o assunto. E eu gostei muito de estar com vocês. Foi muito bom esse momento de compartilhar conhecimento. Vou esperar vocês no nosso próximo encontro, né? Já está terminando essa disciplina, nós temos mais 2 encontros. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Que todos vocês tenham uma excelente noite, um excelente fim de noite de descanso. E até a próxima. Boa noite, professora. Até o nosso próximo encontro. Boa noite, professora Geriane. Boa noite a todos os alunos. E até o nosso próximo encontro.